cada marcha que o Luffy vai passando, novos poderes ele vai ganhando. O curioso é que cada um deles vem com uma vasta habilidade que deixa ainda mais complexos os níveis de poderes que o nosso protagonista pode alcançar. Nesse vídeo a gente vai analisar todos os poderes que o Luffy ganha com cada uma das suas transformações. E aí, se lembra de todas? Bora lá que eu vou te mostrar todos esses poderes e todas essas transformações. Antes de falar todas as marchas do Luffy, a gente tem que mencionar essa sua transformação que sem dúvidas é uma das mais fortes que ele possui. Ele conquistou essa transformação durante o arco de Thriller Bark. Luffy estava sem nenhuma condição de vencer Moria com o cadáver de Oz. Foi aí que os habitantes de Thriller Bark tiveram uma ótima ideia de implantar mais de 100 sombras no Luffy. E ele ganhou uma pele azul e aumentou ainda mais o tamanho do seu corpo. Isso deu a ele o poder somado de todos os donos de cada uma dessas sombras. Por exemplo, em uma das sombras tinha alguém que possuía habilidades de espadachim. Sendo assim, Luffy tomou essa experiência e habilidades desse cara e se tornou um espadachim tão bom quanto ele. Provavelmente ele tenha ganhado inúmeras habilidades como cozinhar, navegar, mas no máximo vimos ele apenas como um espadachim mesmo. Só que o grande as na manga é que ele ganha um boost absurdo e bota absurdo nisso em força e velocidade também. A luta dele contra o Oz virou fichinha. O Luffy tinha uma força tamanha que ele estava jogando essa criatura de mais de 67 metros pra lá e pra cá como se fosse um bonequinho de brinquedo. E olha que o Oz deveria estar pesando mais ou menos umas 100 toneladas por aí, o que torna esse feito do Luffy ainda mais incrível. O problema mesmo é que o Luffy não pode ativar isso naturalmente apenas com as sombras de terceiros. Sem contar que quando ele usou, essa técnica tinha um limite de 10 minutos de uso. Para alcançar a segunda marcha, Luffy começa a bombear seus sangues mais rápidos para que ele comece a circular seu corpo de forma mais ágil. E como consequência disso, o Luffy começa a tomar um tom de pele avermelhado e seu corpo começa a emanar uma fumaça instantânea. Todo esse processo que ocorre faz seu coração bombear ainda mais rápido, o que acaba gerando um aumento exponencial em todas suas habilidades físicas, principalmente a velocidade. E ele tem um acréscimo muito elevado na velocidade para desviar de ataques e na agilidade para efetuar golpes. E essa forma permitiu que ele ficasse ainda mais forte e rápido do que o Lute, que além de ser naturalmente mais forte, tinha um aumento de poder de fruta do leopardo que tornava ele extremamente mais rápido e resistente. Porém, a segunda marcha do Luffy se mostra tão potente que ele conseguiu acertar centenas de golpes do Lute, que foi capaz de deixar ele num estado bem precário. Para alcançar essa forma, o Luffy morde seu dedo indicador e começa a soprar dentro dos seus ossos, o que gera um aumento de tamanho do seu punho. Afinal, seu corpo pode se esticar devido à propriedade da borracha. E essa é uma habilidade extremamente ofensiva, porque quando o Luffy está enfrentando um inimigo com uma resistência acima da sua, ele usa essa técnica para desferir um ataque muito mais forte, capaz de desgastá-los ou deixá-los inconsciente. Um golpe da pesada, né? A princípio, ele tinha um efeito colateral bem ruim, onde deixava o Luffy com uma forma rebaixada, um Luffy minúsculo, um pitoquinho. Mas depois do seu treinamento com Rayleigh, ele dominou essa técnica e evitou esse problema. Essa forma, ele alcançou durante o treinamento com o Silver Rayleigh, e o Chapéu de Palha comprime todo o braço com o Haki do armamento e logo em seguida sopra uma grande quantidade de ar pelo seu antebraço. Só que diferente do Gear 3, Luffy dá uma ênfase maior em seus membros superiores ao invés dos punhos, e com isso ele acaba ficando com essa aparência, além de ficar impossibilitado de ficar parado devido à grande quantidade de ar dentro do seu corpo. Ele vira um balão humano mesmo. E essa forma tem inúmeros acréscimos em comparação à segunda marcha, principalmente porque ele tem revestimento de Haki, o que obviamente é uma vantagem maior. Porém, o grande as dessa transformação não está no Haki que fica em volta do seu corpo, mas sim as habilidades que ele possui, onde o Luffy consegue variar ainda mais o uso da borracha em seu corpo. Ele pode comprimir os pés para dentro a fim de ganhar impulso para o céu. Da mesma forma, ele pode comprimir o punho para dentro do seu antebraço a fim de ganhar mais impulso para socar o adversário, assim tornando o golpe mais poderoso. Além disso, o cara pode literalmente fazer outros punhos para atacar adversários com ainda mais potência, sem contar no grande aumento da força física. Na batalha contra Doflamingo, Luffy vinha encontrando muitas adversidades, mas quando alcança essa forma, ele se tornou forte e rápido o suficiente para superar o despertar da fruta do Doflamingo.
O problema é que ele tem uma contagem de 10 minutos para se manter nessa forma, e após esses 10 minutos, ele acaba voltando à sua forma normal e fica incapacitado de usar o Haki por 10 minutos também. Basicamente toda a forma dele tem um efeito colateral, né? Ele usou essa forma apenas uma vez e quando ela aparece deu pra ver que ele é uma das mais fortes que o Luffy possui. Basicamente o Luffy estava tentando comer todos os biscoitos produzidos pela fruta do Cracker. Isso fez com que ele ficasse com aquela pança enorme do tamanho do mundo, né? Mesmo nesse estado, o Luffy ainda inventou de usar a quarta marcha para se safar dessa. E sim, ele ficou com a quarta marcha mesmo nesse estado. Sua barriga foi completamente coberta com Haki, gerando um corpo tão rígido que o Cracker já não podia mais causar danos nessa forma do Luffy. Além disso, ele ganha a habilidade de sugar pra dentro qualquer pessoa que esteja tocando na sua barriga. Com essa pessoa lá dentro, ele atira a pessoa a quilômetros de distância com uma força maior que um soco do Gear Third. Olha só o potencial disso. Pra se ter uma noção, ele lançou o Cracker a quilômetros de distância, fazendo com que ele ficasse inconsciente na mesma hora. Com certeza é uma das formas mais fortes, mas infelizmente ela tem essa condição que é difícil de alcançar. Ou seja, talvez não vamos ver novamente o Luffy nessa forma. Sem dúvidas, é uma das mais lindas transformações do Luffy. Ela é uma das 3 variações da quarta marcha. A questão é que nessa, o foco está na velocidade e nos ataques da forma como ele muda a direção de seus movimentos. Diferente da Boldman, o Haki presente em seu corpo só aparece no antebraço e nos punhos. E ele usou essa forma em 3 ocasiões contra Katakuri, Kaido e Kizaru. Das 3, ele só foi mais eficiente contra o Katakuri, afinal ele dava ao Luffy as condições necessárias para peitar alguém com uma velocidade e um Haki de observação tão apurado. O fato dele ter mais velocidade e a capacidade de mudar a direção de seus ataques é algo completamente mais voltado para acertar alguém veloz e ágil como o Katakuri mesmo. Já contra alguém como o Kaido não é tão eficaz, afinal a gente viu que o Luffy bateu um monte de vezes no Kaido, mas nenhuma vez teve sucesso. Ou seja, alguém com uma resistência como a do Kaido, isso não é eficaz, pois os golpes perdem potência nessa forma. Além disso, essa transformação tem uma desvantagem em relação à forma Boldman, pois o Chapéu de Palha fica mais vulnerável aos ataques dos adversários, pois não consegue se mover com tanta velocidade, apenas seus socos ficam mais rápidos. De longe, mas muito de longe, essa é a transformação mais forte do Luffy. Ao emanar os batimentos cardíacos chamados de tambores da libertação, Luffy atinge o despertar da forma de Nika. Ele muda completamente sua aparência, tendo roupa e cabelos com uma coloração branca, e ele tem 2 grandes poderes. Primeiro é o aumento da força física. Luffy fica tão poderoso que ele ganha força suficiente para carregar o Kaido na forma de dragão, como se fosse um brinquedo. E ele literalmente pega o Kaido pelo rabo e pela cabeça e pula a corda com o Kaido. Sério, é um dos feitos de força mais assombrosos de toda a história de One Piece e que vimos. E o segundo poder é o mais roubado, que podemos dizer que é uma espécie de Toon Force, onde o Luffy consegue fazer quase tudo o que ele quer. Já que seus poderes se limitam à sua própria imaginação, o Luffy adquire meio que uma Toon Force. Pra quem não sabe, a Toon Force é o típico poder de fazer coisas impossíveis. A gente pode ver isso em personagens como o Máscara, o Pica-Pau, em Tom e Jerry, Papaléguas, que fazem essas coisas impossíveis de uma forma bem cômica. E ele meio que pode fazer tudo, porque ele pode ficar com uma forma gigante, pode esmagar seus oponentes, esmagar seu corpo no chão como uma geleia, pode mover as pernas de uma maneira mais veloz, assim como o Papaléguas, sem contar na vez em que ele produziu um óculos de sol da pura imaginação de pirraça mesmo, para tirar onda com a cara do inimigo, indicando que ele tem a capacidade de produzir coisas cômicas do nada. A cada batalha ele faz algo novo, desde criar uma boca enorme que devora tudo igual o Pac-Man, até um punho gigante do tamanho de uma ilha. Tudo que você pode imaginar, o Luffy consegue fazer. Lógico, eu tenho que colocar um ponto aqui que tudo se limita aos poderes da borracha dele. Ele meio que, usando a criatividade, consegue dar vários usos para sua borracha, assim meio que parece que ele tem a Toon Force. Não é exatamente a Toon Force, porque eu sei que tem gente da fandom que fica bravo quando fala isso, mas aqui os poderes dele se parecem muito. Onde ele pode ficar gigante, onde ele pode até mesmo agarrar o raio, transformando um raio em borracha e possivelmente transformando outros elementos em borracha. Ou seja, o Luffy consegue fazer quase tudo que ele tem direito com os poderes da sua Akuma no Mi. Mas infelizmente ele tem um efeito colateral bem pesado. Depois de poucos minutos transformado, Luffy volta à forma base, porém com uma aparência idosa, algo que indica que ele perde ainda mais a sua expectativa de vida. Mas o que vem depois da quinta marcha? Isso mesmo, a marcha ré. E é por isso que você vai dar uma rézinha antes de sair desse vídeo, vai conferir se o like está ativado e sua
e também se a sua inscrição está ativada. É super importante que você não se esqueça de fazer isso em todos os vídeos, porque com o like você mostra pro YouTube que esse vídeo trouxe muitas informações e mostra o vídeo para mais pessoas. E se você gosta de One Piece, é uma ótima contribuição que você pode fazer para essa obra maravilhosa. Estou trazendo cada vez mais vídeos de One Piece aqui pro canal e eu vi que vocês estão gostando e eu vou trazer cada vez mais. Então se inscreve para não perder nada. Na tela tem mais 2 vídeos de One Piece sobre os poderes do Luffy que eu garanto que você vai curtir. Clica neles porque eu tô te esperando no próximo vídeo. Falou!